Amém. Bom, hoje é sexta-feira, como nós sabemos, a- as nossas ênfases na sexta-feira nós temos a missão atrativa. E eu, orando, pedindo orientação ao Espírito Santo, resolvi falar sobre esse tema, uma perspectiva que eu entendo que será útil para você, e eu suplico nesse momento, que tem um exército de pessoas orando agora, que você também fique em oração, porque o instrumento não passa de pó e cinza, mas a palavra é do Senhor. Então, vamos nos concentrar nesse instante para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Missão atrativa e a regeneração, esse é o título do estudo de hoje. E eu, só para recapitular, quero lembrá-los que o pastor Wagner, sempre que ele tem uma oportunidade, ele trata de deixar essas ênfases bem fácil para que nós entendamos, e nós sabemos que são degraus que nós precisamos caminhar deixando que o Espírito Santo faça a transformação em nosso coração. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, aceitamos o convite de Cristo, feito pelo Espírito Santo, ele nos concede o Espírito. Esse Espírito provoca dentro de nós o que nós chamamos aqui de amor incondicional. Esse amor incondicional nos conduz a uma comunidade saudável. E nessa comunidade saudável, nós somos a missão atrativa. Então, vamos a um texto que eu gosto muito, que está no livro Beneficência Social, página 100. A nossa profetisa, ela escreve o seguinte, que nós somos a carta de Cristo. E é claro que você já deve ter ouvido aqui e lido também na sua casa esse texto no livro Caminho a Cristo, por exemplo, e eu gosto da parte do livro Beneficência Social, página 100, porque tem um adendo que você precisa, e eu recomendo. Todos os textos que eu vou falar aqui para vocês, ou os livros do Espírito Profecia, você vai para esse vídeo depois e você vai ler para que o Espírito fale diretamente ao seu coração, como ele tem feito comigo. Lá diz assim, ó, em cada um dos seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Então, nós que estamos aqui agora, nessa manhã de uma sexta-feira, nós somos a mensagem. Deus nos envia. Nós somos essa carta. E nós precisamos alcançar quem e em que lugar? O Espírito de Profecia diz, ele nos manda a nossa família, a nossa cidade, a rua em que nós moramos, porque através de nós, olha que bênção, mas que responsabilidade. Muitas pessoas vão encontrar na minha e na sua vida, santificados pelo Espírito, um exemplo de Cristo. Então nós somos a missão atrativa justamente quando nós permitimos nas madrugadas, todos os dias, receber essa porção do Espírito Santo, que é suficiente para transformar os nossos corações diariamente. E nós precisamos desse batismo diuturnamente. Você pega o maná, você se alimenta, mas depois você utiliza, você busca, você se coloca à disposição do Espírito durante todo o dia, durante os momentos em que você estiver no seu dia a dia, lidando com o trabalho, com a família, não importa. Você busca, você precisa, você necessita estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito. A Bíblia, ela é interessante, eu gosto de estudar a Bíblia, quem acompanha a nossa participação lá na família Manuel e nas outras salas, sabe que eu uso essa frase. Bíblia se estuda. Você não pode fazer uma leitura superficial ou rápida da Bíblia, você perde muito. E quando você vai para o livro de Tito, por exemplo, Paulo escreve essa carta a Tito, no capítulo 3, eu vou ler o versículos 5 e 6, diz assim, ó, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, parece que o Espírito Santo combinou com o pastor que passou a lição, o pastor Wagner e o Rogério também, eles já adiantaram o sermão. Mas lá está escrito, e eu leio para vocês na versão que eu tenho aqui, mas segundo a sua misericórdia, Cristo nos salvou pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, que abundantemente Cristo derramou sobre nós através do seu ministério, através da sua vida. Então, Cristo nos concede o Espírito, para que nós tenhamos, assim, essa mudança radical nos pensamentos, nos sentimentos, para que nós sejamos um representante dele nessa terra. Bom, quando eu tenho a oportunidade de falar com os meus irmãos, eu
converso muito com os irmãos da Batista, da Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová e de outras denominações, eu preciso ficar restrito à Bíblia, porque eles não têm a mesma visão que nós temos do Espírito de profecia. Isso fez com que eu desenvolvesse um hábito de criar o que eu chamo de paralelos, ou seja, pegar o texto da Bíblia sem mistificar a Bíblia, sem desrespeitar o que está escrito, mas apresentar argumentos ali para que as pessoas percebam que o adventista crê é o que está escrito. Não há nada de novo debaixo do sol, nós só trazemos a visão que é bíblica e, naturalmente, com o passar do tempo, como nos diz o livro de Provérbios, a luz vai brilhando até ser um dia perfeito. E aí, como é que eu explico esse processo de regeneração, que é essa missão atrativa, para os meus irmãos que não têm esse conhecimento profundo ou que desconhecem o que está escrito nos livros da nossa querida irmã White? Eu apresento Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 eu gostaria de pedir a você agora que permitisse que o Espírito falasse ao seu coração. A partir de Gênesis, tudo começa no Gênesis. Eu gosto, quando estou estudando a Bíblia com as pessoas, de iniciar a primeira lição falando sobre vida no Espírito, aprendi isso com o pastor Wagner, e também já era o meu costume iniciar o estudo bíblico com Gênesis capítulo 1, e vocês vão perceber que lindo é e por que é importante que nós tenhamos essa visão diferenciada desses 3 primeiros capítulos da Bíblia. A propósito, você explica basicamente todas as nossas crenças e doutrinas a partir de Gênesis 1, 2 e 3. Mas esse é assunto para uma outra oportunidade. O fato é, na minha Bíblia, no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as crianças sabem disso. A criação é um tema que nós estudamos de forma exaustiva. No versículo 2 vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma leitura rápida não vai permitir você entender a profundidade do texto. O que a Bíblia está dizendo para mim, que quando não existia nada, era um caos, a Bíblia chama isso de abismo. É uma terra que não tinha forma. Se fosse oval, Moisés escreveu, e a terra era oval. Não. E a terra era quadrada. E a terra... Não. Era sem forma e vazia. O Espírito Santo conduziu a mente de Moisés para que ele declarasse isso justamente no início de tudo. E aqui a Bíblia descreve que o Espírito Santo estava lá. Espera aí, Espírito Santo, o que o senhor estava fazendo? Isso é eu conversando com o Espírito quando eu estou estudando a Bíblia. O que o senhor estava fazendo num ambiente assim, hostil, sem forma, vazio, um caos? A Bíblia descreve que o senhor estava lá caminhando sobre a face das águas. O Espírito disse para mim, ao ler a Bíblia, que ele estava cuidando do lugar onde eu e você iríamos viver. Percebe? O Espírito, mesmo nessa condição de caos, ele estava cuidando do ambiente onde nós iríamos nascer, onde nós teríamos a manifestação da graça criadora e depois redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está lá caminhando sobre a face das águas, aguardando a criação que seria iniciada em algum momento da eternidade e quando pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a terra era sem forma e vazia, e para você entender isso e como essa terra será no futuro, você também pode pedir a ajuda de Jeremias. O capítulo 4, versículo 23 a 26, ele vai falar sobre o ambiente que ficará depois que Jesus te levar para ficar, eu e você, né? Nós ficaremos aí 1000 anos de férias no céu, essa terra vai voltar a ser como antes, sem forma e vazia, mas esse também é assunto para um próximo estudo. Bom, nesse ambiente disforme, Cristo aparece no versículo 3 e diz, haja luz, e houve luz. Então, a primeira ação, digamos assim, de Cristo, com sua voz, ele cria luz. A propósito, você já observou que todas as coisas obedecem a Deus, menos o ser humano? Felizmente, né? Cristo disse, haja luz, e aí as células, os fótons se uniram ali, surge a luz. Tu observou que essa luz foi criada sem a presença do sol? Deus não depende de alguma coisa para fazer outra. Simplesmente ele fala e as coisas acontecem. Primeiro dia, luz. No segundo dia, eu estou aqui com a nova versão internacional, no versículo 6 diz que Deus criou o firmamento, e eu quero pegar termos justamente para explicar o processo da missão atrativa, essa regeneração que precisa acontecer comigo e com você. Luz
firmamento. No terceiro dia, está no versículo 9, diz que Deus pegou as águas que ficaram na terra, eu estou falando de Cristo, e ele separou umas das outras e aí aparece a porção seca. Então, primeiro dia, luz, segundo dia, firmamento, terceiro dia, houve uma separação, e vamos chamar assim, ajuntou e separou as águas para aparecer a porção seca, tudo com a sua voz. No quarto dia, está no versículo 16, Moisés chama o sol de luz maior e a lua de luz menor. Eu acredito que Moisés não queria contaminar o texto bíblico utilizando termos que eram conhecidos pelos egípcios. Inclusive, os astros eram adorados também. Então, eu penso que o Espírito Santo iluminou ali, inspirou Moisés para chamar de luz maior, luz menor. Está na sua Bíblia, Gênesis 1,16. No versículo 21, Deus segue criando as coisas que vão compor a natureza. E aí surge as aves, os peixes. Nós vamos chegar agora no versículo 25, e nesse momento é o sexto dia. Então, perceba que todos os dias de 24 horas, ok? Então, Deus manifesta o seu poder, criando as coisas que nós conhecemos hoje, estabelecendo os fundamentos e tudo que nós conhecemos, que nós temos hoje de presente dado por Cristo. No sexto dia, ele cria os animais da terra, os terrestres. E aí, o versículo 25 vai dizer isso. Então, agora, antes de, ali em algum momento do sexto dia, ele vai criar o homem e a mulher. Olha que bênção, olha que maravilha, Deus mostrando passo a passo como foi que as coisas surgiram. Dessa vez, ele vai usar as suas mãos. E a Bíblia descreve no versículo 26 e 27, ainda do capítulo 1, que Deus cria homem e mulher. Deus criou primeiro Adão, deu a Adão. Adão é criado à imagem e semelhança de Deus. Adão passa a ter domínio sobre todas as coisas, então Deus cria Adão, depois Eva, a sua imagem e semelhança, e dá para eles autoridade e domínio. Que bonito. Agora, Adão, ele pode dar nome aos animais, e nós conhecemos toda a história. Eu só estou recapitulando para entrar no processo de regeneração, utilizando isso que aconteceu de forma literal como degraus para que nós possamos entender o que precisamos caminhar com o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo transforme nossas vidas, para que nós sejamos, de fato, uma missão atrativa. No versículo 28, Deus estabelece o casamento. E o casamento aqui é heteronormativo, homem e mulher. Bom, quando você vai para o versículo 29, Deus estabelece a dieta, à base de cereais, de frutas e assim por diante. No versículo 15 do capítulo 2, Deus escolhe o trabalho para Adão. E quando você vai para o versículo 25 do capítulo 2, Deus veste Adão com veste de luz. Você vai, se você for para o livro História da Redenção, página 37, você vai perceber que ambos estavam cobertos por uma luz. E essa era a vestimenta que os nossos pais utilizavam nesse estado de glória. Percebe? Eles estavam na presença de Deus. Eles tinham acesso direto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No sétimo dia, agora nós temos Cristo criando e dando para Adão um presente chamado descanso, o sábado. Então, Adão, que não viu Deus criar a luz, não viu Deus criar o firmamento, essas coisas, Adão agora vê Deus criando algo importante para ele, que é o sábado, o dia de descanso estabelecido pela Bíblia. Muito bem. Então, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos até agora. Primeiro dia, a luz, segundo dia, o firmamento, terceiro dia, ajuntou e separou as águas para que aparecesse a porção seca. No quarto dia, luz maior, luz menor. No quinto dia, ele segue criando a natureza. No sexto dia, além dos animais terrestres, cria o homem e a mulher, estabelece para o homem o casamento heteronormativo, uma dieta específica, vestes e um trabalho. No sétimo dia, o descanso. Bom, tendo isso como pano de fundo, eu me colocando à disposição de Deus, falei, Senhor, como é que eu vou explicar para as pessoas? Como é que eu vou explicar para a Fabíola, para a Nara, para o João, para a Melina, que estão estudando a Bíblia comigo, essas ênfases da sala, especialmente a missão atrativa, utilizando o Gênesis como pano de fundo. Lembre-se, 7 dias literais, de 24 horas,
Mas se nós pegarmos e pararmos para perceber, nós vamos ver que são também 7 degraus, que indicam o processo da regeneração, que é a missão atrativa. Como assim, professor Coragem? Escuta, um dia eu li na internet, e essa frase você vai encontrar muitas vezes aí pelas estradas do Brasil, caminhão, esse pessoal gosta de colocar frases de efeito, e lá estava escrito assim, ó, cada cabeça é um mundo. E eu achei interessante aquilo e fui pesquisar na internet e um pensador chamado Michael escreveu sobre isso, ele fala sobre isso. E eu falei, por que que essa pessoa escreveu assim? Por que que ela pensa assim que cada cabeça é um mundo? E quando nós observamos a realidade do mundo que são nossas cabeças, nós vamos perceber que o caráter é a junção de pensamento e sentimentos. Foi interessante isso. E eu passei a estudar um pouco melhor a respeito disso e li que a irmã White escreveu em 1772, aproximadamente, olha quantos anos. Ela escreveu o seguinte, olha só, grande parte está no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 63. Anote e leia. Grande parte das doenças que afligem a humanidade, isso ela escreveu em 1872, tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando a saúde da mente. Existe muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. Mente, caráter e personalidade. E ela vai falar da depressão, e ela vai dizer que essas doenças mentais paralisam os órgãos digestivos, entre outras coisas. Eu falei, irmão White, a senhora escreveu sobre isso em 1872. Olha que coisa. Alguns anos atrás, Augusto Cury escreveu o seguinte: cada doença pertence a um doente. Cada doente tem uma mente. Cada mente é um universo infinito. Eu falei, fechou. Por quê? Porque quando eu abro o que a Organização Mundial da Saúde diz, em nossos dias, pesquisa recente, diz o seguinte, que 90% das doenças físicas têm sua origem na mente. Isso é a Organização Mundial da Saúde, em nossos dias, falando de algo que Ellen White escreveu em 1872. E aí tem um detalhe interessante. Quando eu fui para uma pesquisa que tem Laí Ribeiro, Augusto Cury, essas pessoas que lá estavam, e produzir esse material, eu descobri que a Organização Mundial da Saúde diz que 86% dos brasileiros estão sofrendo com algum transtorno mental. Isso significa, pode, pode ler aqui, estresse, raiva, nervosismo, ansiedade, dores e doenças que podem levar ao câncer. Temos exemplos de muitas doenças que são psicossomáticas, além de preocupação. Olha que coisa! Percebem que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão exatamente como foi no princípio? O mundo das pessoas, suas cabeças, estão sem forma e vazia. Tu acha normal o que está acontecendo em nossos dias? Os adultos estão usando bico para curar situações estressantes ou conflitantes? Ou as crianças passando por adultos? Será que isso está certo? Será que isso é normal? Imagina se seu avô, seu bisavô, aí há uns 70 anos atrás, se ele visse a cena que nós estamos vendo. Não te parece que o mundo está de ponta cabeça? Não parece que o mundo caminha para uma situação completamente diferente que foi o sonho de Deus para essa humanidade? Há uma esperança. Lembra o que aconteceu lá no Gênesis, no versículo 1 e 2, no capítulo 1? Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito estava lá, esperando que a obra de Cristo iniciasse. Hoje, nós vivemos com pessoas que estão exatamente como Gênesis 1 e 2, sem forma, vazio e sob trevas. E onde entra a sala 57 nisso? Para nós entendermos o que está acontecendo com o mundo, nós precisamos da ajuda do profeta Isaías. E quando você abre Isaías 14:13 e também Ezequiel 28:16, você vai descobrir que um personagem celestial, hoje ele não mora mais lá, ele se corrompeu de tal forma que ele ficou em uma situação decadente por conta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos.
os pensamentos que surgiram na mente de Lúcifer. Você vai ver isso, na verdade, sobre os anjos, página 31. E também no livro A Verdade sobre os Anjos, página 40. Esses pensamentos começaram a corromper os seus sentimentos. E os seus sentimentos alimentavam os seus pensamentos. Pensamentos e sentimentos. Sentimentos e pensamentos levaram esse ser a ser o que ele é hoje. Rebelde, completamente perdido e trazendo para a humanidade aquilo que aconteceu com ele. Ele se, por alguma razão que a Bíblia e nós só vamos conhecer na eternidade, ele se corrompeu por conta dos seus pensamentos. Tu tem cuidado dos teus pensamentos? Como estão os teus sentimentos? Percebe? Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Essa é a solução. Cristo nos coloca nas mãos do Espírito para que ele faça uma transformação, para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós sejamos uma missão atrativa. O livro Verdade sobre os Anjos diz assim, página 40. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira dos seus sentimentos. Durante algum tempo ele receou exprimir a ação e a imaginação de sua mente. Todavia, não as repeliu. Não via para onde se deixava levar. Sabe, amigos, se nós observarmos bem, nós estamos caminhando entre pessoas que estão sem forma e vazias, cheias de trevas. E qual é a solução para essa situação, professor Coragem? Quando eu vou para o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 331, olha o que ela escreveu. A influência da percepção, ela diz sobre isso. E aqui ela vai dizer que o espírito gradualmente vai se moldando de acordo com os assuntos com os quais é permitido ocupar-se nossos pensamentos e sentimentos. Vão ficando acostumados a amar e reverenciar aquilo que nós estamos nos colocando, expondo. Fundamentos da Educação Cristã, página 422, ela diz assim: a contemplação do mal corrompeu os antediluvianos. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na imagem deles, até que Deus não pôde mais tolerar sua impiedade e eles foram arrebatados pelo dilúvio. Tá, entendi. Eu devo ter cuidado com as vias da alma, ou seja, eu devo ter cuidado com a minha visão, com o meu olfato, meu paladar, audição e tato. Mas como é que isso vai linkar com a missão atrativa? Observe bem. Tu lembra que a Bíblia diz para a gente que Cristo fez no primeiro dia? Lembra? Primeiro dia, Cristo disse, haja luz. O Espírito estava lá, aguardando, digamos assim, esperando ou protegendo ou esperando, no sentido de aguardando a manifestação da obra criativa de Cristo, e também porque ele sabia que você e eu estaríamos aqui. Luz. A primeira obra de Cristo foi a luz. E o que é a luz na Bíblia? Quando você vai para João 8,12, Jesus vai dizer, eu sou a luz. O que falta para essas pessoas? Cristo. E quem precisa ser Cristo em nosso tempo? Nós, missão atrativa. A mensagem, a carta de Deus. Lembra do que eu li? Agora em Beneficência, acabei de ler para vocês, na página 100, Beneficência Social, página 100. O mundo está em trevas, porque nós precisamos refletir a luz, e a luz é Cristo. Mas quando você vai para o Salmo 119, versículo 105, diz que a luz também é a palavra de Deus. E aqui tem um detalhe interessante. A luz é Cristo, a luz é a palavra de Deus. Mas quando você vai para Mateus 5,14, Cristo diz, vocês, nós somos a luz do mundo. Cristo, o mundo está em trevas, tá? Nós precisamos brilhar. Essas pessoas estão aguardando a luz. Por isso que elas andam por aí, adultas, com o bico na boca. Falta luz.
E a luz somos nós. Nós precisamos urgente buscar com seriedade, com concentração, o batismo do Espírito Santo. O mundo está em trevas. Agora, uma luz ela só pode ser mantida acesa, digamos assim, iluminando se ela tiver azeite. E o azeite, Zacarias responde. Zacarias 4:6 é o Espírito Santo. E aqui tem um detalhe interessante. Percebe que a química vai dizer que não é possível a mistura de água e óleo. A Bíblia deu um X, deu um nó nos químicos, porque no meu coração é um lugar onde a água e o azeite se misturam de forma homogênea. Ou seja, o Espírito Santo trabalha no meu coração, juntamente com Cristo, para que eu tenha a mente de Cristo e seja luz. Olha por que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Porque o mundo está em trevas. Mas não é só, ou além do batismo do Espírito Santo, nós precisamos de firmeza. Primeiro dia é luz, segundo dia o firmamento. E esse firmamento é justamente você conhece a verdade, você busca estar com os pés firmados na verdade. A propósito, em João 8:44, Jesus vai falar de uma pessoa, 8:32, ele fala que nós precisamos conhecer a verdade para ser livres. 8:44, ele vai dizer que um dos problemas do anjo rebelde é que ele conhecia, mas não era firme na verdade. E nós precisamos da luz e da firmeza. Então, as pessoas estão aí com as suas cabeças, com seus mundos, sem forma e vazio, em trevas, e nós temos a solução. Nós precisamos ser a solução, porque a solução é Cristo, em nós, através do ministério do Espírito Santo. Nós precisamos ser urgente essa missão atrativa. Precisamos furar a bolha, alcançar todas as pessoas onde elas estiverem. No terceiro dia, a Bíblia descreve que Cristo fez a separação, ajuntou e separou as águas. E aqui tem uma coisa impressionante. Vocês observaram que as águas, que se você for lá para o Apocalipse, significa povos, multidões, não sou eu nem você que vamos fazer essa separação? Não. Deus não chamou você. Você que está aqui agora ouvindo, você que está no YouTube, você que vai acompanhar outro dia essa mensagem simples. Deus não chamou você para ser advogado, nem juiz, nem promotor. Tu e eu, nós somos testemunhas. Quem vai fazer a separação é Cristo. É Ele, através do ministério do Espírito Santo, que vai reunir todos por onde estiverem. Nós precisamos ser missão atrativa, testemunhas. Basta você ler o que está escrito em Isaías 43:12. Precisamos entender isso. Nós somos testemunhas de Jesus. Então, entendendo isso, nós agora vamos avançar para perceber que nós, firmes na palavra, cheios do Espírito, vivendo como missão atrativa, precisamos utilizar aquilo que Deus falou, inspirou Moisés a escrever no quarto dia. Luz maior, luz menor. Nós conhecemos esse conceito dentro do Adventismo. A luz maior é Cristo, a palavra de Cristo, ou seja, a Bíblia é a luz maior. Mas nós temos profetas canônicos e não canônicos. Inspiração igual. E a esses profetas nós chamamos de luz menor. Então observe, a luz maior é a Bíblia toda, ou a luz maior é Cristo. A Bíblia em relação a Cristo é a luz menor. Quando eu tiro Jeremias dos outros 40, são 40 escritores, então Jeremias é um dos 40. Se eu tiro Jeremias, ele, em relação aos 39, ele é luz menor. Juntos, luz maior. E Ellen White, em relação a esses abençoados, é uma luz menor. Qual é o objetivo da luz menor? Te levar à luz maior. É por isso que no processo de missão atrativa, além de você buscar a luz, de você receber a luz, de você estar firme na verdade, de você, independente das circunstâncias, porque nós não somos cristãos circunstanciais. Nós temos a Cristo e a sua palavra e ponto final. Sermos testemunhas vivas desta mensagem, nós aprendemos também que nós precisamos da luz menor, para que essa luz menor
nos conduz à luz maior, palavra e Cristo. No quinto dia, Deus continua criando a natureza. E eu e você precisamos ter uma vida de contemplação, de exercício físico, de atividade ao ar livre. Nós precisamos fazer isso para que nós tenhamos o nosso corpo saudável, para que nós tenhamos pensamentos bons e sentimentos bons. Não podemos participar dos 86% que têm algum trauma emocional e mental. Precisamos ter a nossa saúde restaurada. Precisamos permitir que o Espírito trabalhe em nossos corações e nossa mente para que nós tenhamos essa bênção em nossas vidas. Ah, irmão Coragem, mas eu tenho essa doença. Calma, nós estamos falando de forma geral, mas existe sim exceções. E cada caso, nesse aspecto, é um caso. Às vezes você não pode correr, mas você pode caminhar. Percebe? E aí nós chegamos à vida estabelecida no princípio por Cristo. Casamento heteronormativo, esquece o que o mundo está falando. Siga a palavra de Deus. A dieta mais rica possível com aquilo que Deus nos deu de forma natural. Devemos nos vestir de acordo à vontade de Deus e trabalhar sem chegar no dia anterior ao descanso estourado, de forma que você não consiga ser útil na igreja no sábado, no dia do Senhor. Então, percebam que esses dias que Deus cria, o mundo nos serve como degraus para que nós possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para sermos regenerados e viver essa missão atrativa. A propósito, você observou o que Deus fez no sétimo dia? Você já teve a curiosidade de abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis? Diz que ele abençoou, santificou e descansou no sétimo dia. Eu não sei se vocês observaram, nós temos aqui ASD. Percebeu? Abençoou, santificou e descansou. ASD, então ali já tem alguma coisa relacionada à Igreja Adventista do sétimo dia. Olha que bênção! Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou no sábado. Nós precisamos ter em nossas mentes esses princípios. E há uma coisa interessante aqui. Se você observou de tudo aquilo que nós falamos, você vai perceber que os 8 remédios naturais estão aqui nessa mensagem: água, ar puro, luz solar, exercício físico, repouso, temperança, alimentação saudável e confiança em Deus. O processo de regeneração, o processo para nós caminharmos para ser essa missão atrativa. A Bíblia dá a dica dos degraus que nós temos ali no Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas. Quer você fazer parte e se colocar à disposição do Espírito Santo para viver isso? Nós precisamos, neste mundo, ser Cristo, representantes de Cristo, cheios do Espírito Santo, porque o mundo aí fora está sem forma e vazio. E há trevas sobre a face da cabeça de muitos, sobre esse abismo. Infelizmente, a humanidade, ela não caminha para uma situação melhor do que a que nós estamos vivendo. É uma tendência piorar, para chegar e quem sabe no nível, né, pelo menos é o que está escrito, de Sodoma e Gomorra, dos antediluvianos, em que as pessoas, os seus pensamentos, seus sentimentos eram sempre maus. Sempre maus. Bom, o que eu preciso fazer então? Eu perguntaria aqui, quantos estão dispostos a ser luz por onde você está? Você não precisa vir para a Europa. A propósito, eu estou aqui por um milagre divino. Em uma outra oportunidade, eu conto para vocês. Você não precisa sair da sua cidade. Você não precisa sair de onde você está. Você precisa ser luz aí onde você está. É possível que você conheça vizinhos, amigos, parentes, pessoas próximas que estão na condição de Gênesis capítulo 1 e 2. E o Espírito Santo permanece trabalhando, percebe? O Espírito Santo permanece trabalhando, convidando, clamando, chamando, através de uma mensagem, através de uma oração, através de um contato, do sorriso, de um olhar. O interessante é que a Bíblia descreve o encontro de Adão com Cristo no Gênesis 3. E a Bíblia vai descrever que naquele momento em que Deus se encontra com Adão,
Deus vai encontrar com Adão na mesma condição em que nós estamos hoje no Apocalipse capítulo 3. Como assim, professor? Pare e pensa. Quando Cristo chegou, Adão escondeu. E Cristo perguntou a Adão, você está onde? Olha a situação de Laodiceia. E eis que eu estou à porta e bato. Como estava Adão? Adão estava pobre, cego e nu. E Laodiceia? Pobre, cega e nua. Solução para Adão é a solução para Laodiceia? Claro! Qual foi a solução para Adão? Cristo, a justiça de Cristo. Então, naquele dia, o cordeiro morre em lugar de Adão. Laodiceia e Adão, tudo a ver. E aqui é uma coisa interessante, vocês observaram que no momento em que Adão ele cai em pecado, ele perde o amor incondicional, porque quando Jesus pergunta a Adão o que aconteceu, ele aponta para Eva e aponta para Cristo. Ambos perderam, naquele momento, fé. Incondicional, tudo a ver com a sala 57. A propósito, vocês lembram que Jesus falou em Lucas 18, versículo 8? Quando o Filho do Homem estiver por voltar a essa terra, será que haverá fé na terra? Lembra também o que ele disse em Lucas, em Mateus 24, 12? Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Fé e amor é uma tendência de ficar cada vez em uma proporção e uma intensidade menor. Lá onde há trevas, está no caos. Aqui não. Nós precisamos viver essa fé e nós precisamos viver esse amor incondicional. A solução para Laodiceia é a solução para Adão. Colírio, o Espírito Santo, é o que Deus oferece a Laodiceia. Vocês observaram que Cristo está do lado de fora e ele está batendo a porta. Olha que coisa. Cristo está batendo a porta. Lá no Éden, ele estava na porta. Adão, você está onde? Eu queria dizer uma coisa para você que está ouvindo agora ou que eu vou ouvir essa mensagem depois. O Espírito Santo está agora aí com você. Talvez você ouviu alguma coisa que o Espírito falou diretamente ao seu coração que eu nem comentei. O Espírito tem essa capacidade. Ele vai no ponto exato onde ele precisa fazer a cirurgia na sua vida. Ele indica e ele também apresenta a solução. Você só precisa aceitar as vestes, a justiça de Cristo. Laodiceia está nua aos olhos de Deus. Adão também. E o que Adão fez quando ele percebeu que ele estava nu? Ele correu e se cobriu de folhas de figueira. Justiça própria, solução humana. Laodiceia é a mesma coisa. Queridos, o mesmo Jesus que foi ao encontro de Adão é o mesmo Jesus que está agora aí na sua casa, clamando, chamando, te convidando, te pedindo para aceitar a sua justiça. O Espírito Santo trabalha no seu coração. Por quê? Porque resta pouco tempo e o mundo está sem forma e vazio. A cabeça das pessoas, seus pensamentos, seus sentimentos, trevas. A luz sou eu, a luz é você. Cheios do Espírito Santo, sendo a missão atrativa, você, onde chegar, vai clarear a vida das pessoas. Vai permitir que as pessoas possam ler você, a carta de Cristo.